Boa tarde, aproveite muito e não se esqueça de agradecer por mais este dia. Boa tarde, crianças do quinto ano. Eu inicio a tarde de hoje pedindo desculpas a vocês, porque ontem e hoje eu precisei sair, para consultas. Hoje eu fui fazer exames, então eu peço desculpa pelo atraso das aulas. Mas que elas estão, estamos finalizando agora com polígonos. Nós vamos finalizar hoje nosso assunto de matemática para assim amanhã estar treinando simulado. E na sexta-feira, treinando simulado de história, também estarei colocando o calendário com os assuntos que vocês devem fixar para estudar nos simulados. Lembrando que nos simulados eu vou determinar um tempo. Então, vocês não vão ter o dia todo para responder o simulado. Por exemplo, segunda-feira eu vou colocar o horário de 1 da tarde às 4:30 da tarde. Então, dentro desse horário aí, vocês precisam responder. Por quê? Porque quando chegar 4:30, o sistema que eu vou colocar lá, no simulado, ele vai travar. Vocês não vão conseguir mais entrar no simulado do dia. Então, aí já estou dizendo a vocês desde já que nos dias dos simulados, vocês têm que se preparar, vocês têm que se organizar para somente responder os simulados. Então, de segunda a sexta-feira, serão de 1 às 4:30. Então, a partir do momento que eu colocar lá na plataforma, vai ficar contando o tempo. Quando der 4:30 da tarde, ele vai travar e você não vai conseguir mais entrar. Lembrando que esse simulado vai valer a nota, Temos já a atividade, as atividades que foram feitas, que estão no colégio. Eu ainda não fui buscar, porque eu vou pegar junto com o livro da terceira unidade que está chegando essa semana. Então, não fui ainda, mas para a semana eu vou pegar o material para poder preparar a aula do dia 17, que é quando iniciamos a terceira unidade, já com o livro novo. Então, provavelmente, Zora estará colocando também a disponibilidade dos pais irem buscar esses livros antes da segunda-feira, dia 17. Tá certo, gente? Então, vamos começar nossa aula hoje. Eu vou fazer toda a explicação da aula, que hoje é falando sobre os polígonos, Eu quero que vocês acompanhem o livro de vocês. Eu não coloquei nos slides porque é um assunto novo e a gente vai primeiro trabalhar ele, responder oralmente aqui as atividades e logo em seguida eu estarei colocando as respostas tanto desses assuntos que nós estamos fazendo agora no manual do aluno, quanto as do caderno do aluno, para que vocês estejam, assim, atualizando essas atividades, Desde a semana passada, nós temos trabalhado com os slides, que tem ajudado muito vocês a atualizarem essas atividades. Então, não tem por que entregar semana que vem o livro faltando atividades, tá bom? Então, eu vou agora explanar o assunto, a gente vai falar oralmente aqui, e depois as respostas eu vou colocar no slide à parte, como eu fiz ontem de matemática, para que vocês venham fazer a correção, tá certo? Então, peguem o manual do aluno e abram na página 88. Nós vamos trabalhar hoje sobre polígonos. Vamos lá. Primeiro, vamos descobrir ou relembrar o que é polígonos. Porque os polígonos, a gente foi trabalhar os polígonos desde o terceiro ano. Então, assim, não é uma novidade, não é um assunto que seja novidade para ninguém, como foram algumas atividades de fração, A gente trabalhou fração, então teve assuntos lá que vocês só conheciam o básico de fração. Então, por isso que deu, assim, mais trabalho, trabalhar a fração. Agora, nós vamos trabalhar os polígonos, que é um assunto que já foi dado desde o terceiro ano, quarto ano também vocês viram. E a gente vai estar só fixando agora no quinto ano, tá bom? Então, tem aqui uma caixa de diálogo que fala assim: eu sei o que são polígonos, estudei no terceiro ano,
São figuras geométricas planas, formadas por segmento de reta, conhecida como lados, que somente se encontram em suas extremidades, chamadas vértices. Então, vamos pensar sobre o que a Anitta disse. Então, temos aí uma imagem no primeiro quesito de um triângulo, né? Onde esse triângulo estão marcando aí os pontos, né? Estão marcando aí os segmentos, ou seja, o encontro dessas retas. Então, qual é o nome desse polígono? Por ele se tratar de retas, ele é chamado de polígono. Esse polígono se chama triângulo. E o triângulo ele tem 3 lados. Agora, com o lápis de cor, circule as vértices desses polígonos. Então, vejam que coloquei um desenho de um triângulo no quadro. E esses círculozinhos aí nas pontas, nas extremidades, são os pontos, né? Os lados dele. Então, no caso, o polígono ele tem 3 lados e as vértices se encontram nas extremidades, nos cantinhos, nas pontinhas. Então, vocês vão somente circular. Segundo, a professora desafiou os alunos a identificar no polígono da atividade anterior os ângulos. Mostra que você também consegue, marcando com lápis de cor azul, quantos são. Então, os ângulos, vocês podem ver que é os lados de cada triângulo. Então, aqui, ó, tem um ângulo. Um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos. As pontinhas, que são as vértices, ok? Então, tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Na página 89 temos: os polígonos possuem os seguintes elementos: lados, vértices e ângulos. Então, já temos aí uma representação de um retângulo, onde ele tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Então, terceiro quesito diz assim: nomeie cada polígono a seguir de acordo com a quantidade de lados que possui. Depois, com o auxílio de uma régua e de um transferidor, meça os lados do ângulo de cada um. Anote a medida dos lados e dos ângulos nos espaços a seguir. Então, essa primeira imagem aí, né? Ela é um quadrado, porque ela tem os 4 lados iguais. Então, se nós formos medir os lados, os 4 lados têm 3 centímetros. E os ângulos são formados em 90 graus. Por que eles são formados em 90 graus? Porque eles podem ser feitos isso, ó. Toda vez que eu consigo fazer um quadradinho em cada lado, eu formo 90 graus. Esses ângulos aí, eles medem 90 graus. Não esquecendo de colocar a bolinha em cima, que representa graus. Essa outra imagem abaixo do quadrado é um hexágono, né? Cada lado do hexágono tem 2 centímetros e os seus ângulos medem 120 graus. Então, tem aí embaixo agora a representação de ângulos regulares. O que são regulares? São aqueles que têm as mesmas medidas, ou seja, cada linha tem o mesmo tamanho. Então, eles são chamados de regulares. Observem que o quadrado, o pentágono, o hexágono, o heptágono e octágono, eles têm as mesmas medidas. Porém, tem outras quantidades de lados, né? Então,
quadrado tem 4 lados, o pentágono tem 5 lados, o hexágono tem 6 lados, o heptágono tem 7 lados e o octágono tem 8 lados. Então, os lados aí é que mudam o nome de acordo com a quantidade de lados da figura. Na página 90 tem aí para vocês colocarem o nome do polígono, a medida dos lados e a medida dos ângulos. Então, se eu pegar uma régua agora aí e for medir esse retângulo aí, que é a primeira imagem, nós temos as duas extremidades, dois lados maiores são de 5 centímetros e os menores são de 2,5 centímetros. E os lados formam lados de 90 graus. Pode ver que tem um pontinho dentro. Toda vez que tiver um quadradinho e um pontinho dentro, é porque essa imagem, esse ângulo é de 90 graus. Então, ele não é regular. Por que ele não é regular? Porque ele não tem todos os lados do mesmo tamanho, né? Pode ver que são dois lados de 5 centímetros e dois lados de 2,5 centímetros. Então, eles não são regulares. Já o octágono, né, que tem 8 lados, ele todos os lados dele medem 2 centímetros. Então, os ângulos é de 135 graus e eles são regulares. O próximo, né, que é um losango, esse polígono aí é um losango, ele tem 3,3 centímetros de lados. Eles têm medidas de ângulos diferentes. Então, observe que dois lados os ângulos medem 60 graus, que são os da pontinha, né? No losango. Esse aqui e esse são menores. E esses são maiores. Então, aqui eles medem 60, 65, 65. Então, eles não são polígonos regulares, porque eles têm ângulos, ou seja, medidas diferentes. No quinto quesito, você vai marcar a imagem que mostra onde tem polígonos regulares, ou seja, que tem os lados que formam o mesmo ângulo e tem as mesmas medidas. Então, só visivelmente a gente já vê que é a segunda figura, que são esses polígonos. Na página 91 tem aí uma chamadinha, né? Que é Matemática e Cultura Digital, que diz assim: Massaru e Otávio encontraram na sala de polígonos do museu um computador com o programa Scratch aberto. Otávio, vamos utilizar o Scratch para desenhar um quadrado? Vamos sim, Massaru. Mas para isso precisamos pensar no algoritmo que vamos utilizar, né? Então, que tal você ajudar Massaru e Otávio a pensar nesse algoritmo? Agora, que tal você seguir o algoritmo descrito na atividade anterior e desenhar um quadrado utilizando o Scratch? Então, tem aí, né, a imagem. Massaru e Otávio adoraram desenhar um quadrado no programa Scratch. Por isso, resolveram chamar os colegas para desenhar outros polígonos. E aí, você pode fazer também, né? Aí aqui tem outra chamadinha, a gente já vai agora para polígonos semelhantes, porque aqui é dando continuidade falando sobre acessibilidade, né? Mostrando aqui que existe agora jogos, tecnologias que trabalham com pessoas que têm deficiência, né? Então, existem certas adaptações tecnológicas que
incluem essas pessoas. Então, toda essa atividade aí, ela é pessoal. Então, você pode dar a sua opinião aí sobre essa tecnologia aí. E aí, claro que eles estão trabalhando aí os polígonos, né? Aí você vê a professora com um aluno cego, né? E existem outros aparatos como alarmes, né? Piso tátil, mapa tátil que eu posso manusear, né? Para as pessoas que são deficientes visuais. Então eu não vou minuciar isso aí porque é bem pessoal, é só realmente para a gente fixar aí. Vocês podem responder a 92 até o terceiro quesito sozinhos. Aí agora nós vamos falar sobre os polígonos semelhantes, que fala: na mesma sala, as crianças foram divididas em mesas, nas quais havia vários polígonos de formas e tamanhos diferentes. A professora Nádia, então, desafiou-as com algumas atividades bem interessantes, que as levariam a uma grande descoberta sobre os polígonos. Aí no primeiro diz assim: depois de observar os polígonos acima com atenção, faça o que se pede. Então, pinte com a cor amarela, pinte de amarelo os polígonos que com 4 lados, né? Então, tem aí o quadrado, temos o retângulo, um quadrado grande e um quadrado pequeno, né, no caso. Pinte de verde os polígonos que têm 3 lados. Então, todos os triângulos, eles serão pintados de verdes, que é a letra C e a letra D. Pinte de azul os polígonos com 5 lados. Então, os de azul é a letra E, a letra G, só. A letra E e a letra G são azuis. Agora responda. Os polígonos A, B e H possuem as mesmas formas? Não, né? Somente os polígonos A e B que possuem as mesmas formas. Os polígonos C, D e F possuem as mesmas formas? Também não. Somente o C e F possuem as mesmas formas. Os polígonos E e G possuem a mesma forma? Sim, os polígonos E e G possuem a mesma forma. Somente a letra B, letra C que tem as mesmas formas. Página 94. Assinale todas as alternativas corretas, né, sobre polígonos. Então, tem aí. A mesma medida de lados do quadrado A é o dobro da medida de lado do quadrado B. Se você for pegar a reguinha, você vai ver que sim. Então, essa primeira alternativa é verdadeira. A medida dos lados do triângulo C é a metade da medida dos lados do triângulo F? Não. Isso é sobre essas figuras aqui, tá bom, minha gente? Para quem ainda está perdido, é da página anterior. A medida dos lados do pentágono G é o dobro da medida dos lados do pentágono E? Não, é o contrário, né? A medida dos lados do pentágono G é a metade da medida dos lados do pentágono E. Então, essa é verdadeira, penúltima. E a última, a medida dos lados do triângulo C é o dobro da medida dos lados do triângulo F. Também é verdade. No terceiro, de acordo com sua resposta do item D da atividade anterior, podemos dizer que esses polígonos tiveram seus lados reduzidos ou ampliados de modo proporcional, né? Então, vocês podem dizer que sim, né? Eles são proporcionais ao aumento ou na redução da imagem. Então, os lados é que vão definir o tamanho da imagem. Quarto quesito. Como último desafio, utilize o transferidor e meça os ângulos
de cada polígono da página anterior. Depois de realizar essa medição, circule com cores diferentes. Então vamos lá, os polígonos de 4 lados que possuem ângulos iguais é a figura A e B, né, que são os quadrados. Você já pode lá circular eles. Os polígonos de 3 lados que possuem ângulos iguais é o C e o F, também pode circular. Os polígonos de 5 lados que possuem ângulos iguais é o E e o G. Aí tem uma chamadinha embaixo aqui que é importante ressaltar, que os polígonos que possuem o mesmo número de lados, ângulos iguais de lados correspondentes proporcionais são chamados de polígonos semelhantes. Na página 95, nós temos aí, vamos verificar a sua compreensão. A professora Nádia entregou para todas as crianças uma folha de malha quadriculada e pediu que cada uma escolhesse uma figura plana vista na atividade do museu e desenhasse na malha. Veja a escolha feita por 2 alunos. Depois, ela solicitou que desenhasse uma figura semelhante à representada, de modo que todos os lados tivessem o dobro da medida do comprimento. Use a malha quadriculada para desenhar os polígonos indicados. Então, vejam aí que no desenho, ela só utilizou 2 quadradinhos, né, para fazer o triângulo. Então, qual é o dobro de 2, né? Aí por aí você já tira. Então, você vai medir aí cada quadradinho e vai fazer de acordo com o tamanho maior, né, o dobro desse aí. Então, os triângulos eles têm que ficar o tamanho que caiba ele 2 vezes dentro do que você vai desenhar na malha, ao lado. Depois diz assim: sexto, observe os pares de polígono a seguir. Quais deles podemos dizer que são semelhantes? Assinale com um X. Então, nós podemos dizer aí que os semelhantes são os retângulos, né? Porque eles medem aí 1 centímetro e o dobro de 1 centímetro é 2 centímetros de lado. E depois do outro lado, o dobro de meio centímetro é 1 centímetro. Então, a segunda opção aqui de cima é a certa. Logo abaixo, os que também têm as semelhanças é o primeiro, né, de baixo. Tanto na imagem quanto no dobro de tamanho dos lados. Na página 96, integrando com geografia, temos assim. Primeiro, o ônibus que a turma da professora Nádia usou para voltar para a escola é um meio de transporte, claro que terrestre, né? O que os meios de transporte precisam oferecer aos usuários quando o assunto é acessibilidade? Se necessário, utilizam a pesquisa. Então, é bem pessoal, né? O que vocês acham que é necessário que os donos, né, dessas linhas de ônibus ofereçam a nós, usuários, principalmente quando se trata de acessibilidade, né? Será que todas as pessoas também obedecem os lugares, os assentos para grávidas, para deficientes, para obesos, para cadeirantes, para idosos, né? Então, seria interessante que essa acessibilidade ela fosse também imposta pela sociedade, não somente pelos donos, né, das concessionárias de ônibus. No terceiro, esses espaços são respeitados, né? Que é o que a gente estava acabando de falar, claro que não. Temos aí as placas que são encontradas dentro dos ônibus. Essa quadriculada, que
que tem um quadrado aí, mostra que aquele veículo ali, ele tem assento para cadeirantes, tem lugares para os cadeirantes, né? Então, essa primeira imagem aí mostra no quadrado, uma imagem do quadrado, que existe acessibilidade daquele ônibus. E assentos preferenciais são outras imagens, né? Que tem aí idosos, mulheres com criança de colo, gestantes e cadeirantes, são representados pelos retângulos. Também costumamos ver os polígonos nas imagens de trânsito, né? Nas imagens de placas que sinalizam as ordens de trânsito, né? Então, nós temos aí o triângulo, né? Que já é chamado triângulo mesmo. A placa de pare, atravessar, BR, né? Sinalizando as BRs, sinalizando onde tem comunicação, né? De telefone, homens em obra, retorno e acesso a ônibus. Então, essas placas aí, elas são de acordo com, para chamar a atenção, né, do usuário. Então, no primeiro pergunta assim, troque ideias com o professor e colega sobre o que cada placa significa, né? Eu já falei o que elas significam. Que também pode ser, tem o pare, né? A área escolar, onde tem também essas crianças, a pessoa pegando na mão de outra criança. Aí tem que ter cuidado na hora de atravessar. Identificação de rodovias, né? Que eu falei na BR aí, Paraná, por exemplo, 410. Serviço público, serviço telefônico, que foi a comunicação. Obras, homens trabalhando. Retorno à direita. E o ponto de parada de ônibus. Então, essas placas, elas possuem diferentes polígonos, com certeza, e eles são triângulos, octágonos, quadrados, retângulos e pentágonos. Entre os polígonos que você identificou, quais poderiam ser semelhantes com a régua, a meça, aos lados dos polígonos, com o transferidor, veja os ângulos e confirme. Então, os polígonos semelhantes são dê a preferência e obras, área escolar e serviço telefônico. Na página 98, exercitando. Aí, no caso, nós vamos aí fazer somente um resumão do que a gente viu. Então, quantos polígonos de 4 lados há na figura lá em cima? Então, se você for contar lá, temos 10 quadrados, né? Ou retângulos, que figuras de 4 lados são os quadrados e os retângulos. Na letra B, quantos e quais polígonos possuem 4 ângulos retos? Aí temos 5, que é o 2, o 7, o 10, o 16 e o 21. E quantos e quais polígonos de 3 vértices há nas figuras? 6 polígonos, que é o 3, o 5, o 9, o 11, o 13 e o 19. Aqui é pessoal, no segundo quesito. Você vai... Que tal você seguir os passos da página 91 e desenhar abaixo um quadrado, usando régua, transferidor e esquadra. Cada um vai fazer o seu desenho aí. No terceiro tem uma questão da Prova Brasil, que diz assim, Marina colocou diferentes figuras em uma página do seu caderno de matemática, como mostra no desenho abaixo. Essas figuras, o que elas têm em comum? Né? É o mesmo número de lados. Então, todas têm 4 lados. Aqui no quarto quesito também é pessoal. Você vai agora aí desenhar os polígonos regulares, que um de tamanho
pequeno e outro do tamanho que seja o dobro, né? Essas figuras geométricas que você pode escolher aí, que elas sejam regulares, ou seja, tenham todos os lados as mesmas medidas e mesmas medidas de ângulo. No quinto quesito, página 100, a professora Nádia desenhou em uma folha de papel algumas figuras semelhantes, mas algumas informações sobre elas estavam faltando. Observe o par de polígonos semelhantes de cada alternativa e escreva nos quadradinhos a informação que estiver faltando. Então, vocês vão medir aí e vão colocar o grau do ângulo e as medidas em centímetros de cada figura geométrica. E tem aqui uma ideia, né? Nossas ideias. Tem um pequeno texto que fala sobre o projeto de Brasília, ainda, né? Falando que é o patrimônio cultural do Brasil, que nós vimos em história. E em cada volume do seu material, realizamos um trabalho envolvendo mais um componente curricular. O projeto desse volume envolveu os componentes curriculares História e Geografia, História e Matemática, e fará de você um consultor de História. Após realizar a pesquisa solicitada em História sobre a construção de Brasília, é hora de construir maquete, pontos turísticos, né? Isso a gente não vai fazer, porque nós não vamos poder socializar esse tipo de trabalho. Mas também tem aqui umas anotações das medidas, alturas, se vocês fossem fazer essa maquete. Então, como não vai ser feito, nós nem vamos ler, porque não vai ser realizada essa atividade de maquete. E é isso aí, gente. Terminamos o nosso assunto de matemática. Graças a Deus, né? Estarei postando agora para vocês assistirem a aula, a explicação, o acompanhamento dessas atividades, e também estarei colocando os slides logo em seguida, para que vocês possam, assim, conferir suas respostas e corrigir. Tá certo, gente? Amanhã, lembrando que só temos simulados, né? Treinando simulado de matemática. Vou colocar questões não dessas aqui, que essas daqui vão cair no simulado valendo nota. Então, eu vou dizer quais são os assuntos depois, né? Eu vou colocar no calendário. Aí amanhã eu vou colocar só um treinozinho, umas misturadas aqui. E na sexta-feira estou devendo também o treinando com geografia, com história, quer dizer, e esse calendário para vocês poderem estudar. E não se esqueçam de que os simulados terão hora marcada, tá certo? Então, um beijo bem grande no coração de vocês. Nós só vamos nos ver agora nas aulas no dia 17, já com assunto novo, com livro novo, né? Na semana que vem estarei postando somente os simulados, não terá aula. Estudem, fixem os assuntos que eu vou colocar. Não vou colocar muito assunto, né? Vou procurar aqueles mais acessíveis a você, aqueles mais que vocês que eu possa ajudar vocês nessas notas aí, tá bom? Espero que vocês se empenhem, tenham um bom dia, né? Um bom resto de dia, uma boa tarde e até dia 17, se Deus quiser. Beijo.